Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esses três elementos que vão estar sempre muito presentes numa leitura de mapa astrológico, tá? O mapa ele tem 12 casas. Essas 12 casas, elas são energizadas, elas recebem a vibração de signos, que no caso também são 12. Existem alguns casos específicos onde uma casa pode receber energia de dois signos, ao mesmo tempo duas casas podem receber energia de um signo só. É um chamado de casas interceptadas, que a gente pode ver mais adiante como é que isso funciona. Mas o importante agora é vocês compreenderem que um signo geralmente energiza uma casa. Entretanto, existem três elementos, ou seja, tem três elementos que eles refletem em todas as casas, em todas as interpretações. Como é que funciona isso, né, de fato? Funciona assim. Nós temos o signo de nascimento, que é o signo solar, e que vai traduzir o que a gente... a forma, né? Não é o que, mas a forma e quais são os valores, quais são as vibrações que nos ativam o pensamento. Nós vamos ter o signo lunar, que vai nos dar essa energia da parte emocional. E essa energia da parte emocional ela vai ser colocada em toda e qualquer energia de qualquer uma das outras 12 casas. Então é como se houvesse já uma sobreposição. E o signo ascendente, que é lido, vamos dizer assim, como também é o signo da primeira casa, mas ele visto como ascendente, então ele vai traduzir a nossa forma de comportamento. Vou pegar o meu mapa de exemplo novamente, tá? Eu tenho o alinhamento de Aquário de 62, de 7 de fevereiro, e eu tenho na minha casa de pensamento a energia de Aquário. Na minha casa o meu signo de pensamento, perdão, é a energia de Aquário. O meu signo lunar, que é o que me rege a parte emocional, é Peixes. E o meu signo ascendente, que vai mostrar esse comportamento, a forma como eu me apresento para vocês, a forma como eu tenho mania de ficar mexendo as mãos, essa coisa toda, essa coisa de não ter assim um preparo de cenário muito tchan, essas coisas todas características de Sagitário. Tá? Então, isso significa que para qualquer área do meu mapa, por exemplo, a minha casa dos sentimentos, a minha casa da família, né? Não, deixa eu pegar um outro exemplo melhor para vocês. A minha casa dos estudos superiores, tá certo? Ela vai receber a energia de... Ela recebe a energia de Leão, certo? Então, quando você vai ler o meu mapa e vai tentar entender a energia superior, lá na nona casa, você vai ver o signo de Leão. Mas este Leão, quando manifesta sua vibração, ele é embebido com pensamentos aquarianos, quer dizer, aquela coisa do leonino jogada dentro desse processo de pensamento aquariano. O sentimento vai ser pisciniano, sobre essa energia de nona casa, de Leão. E a forma como eu estou externalizando isso para vocês mostra pela energia de Sagitário. Então, o astrólogo ele vai precisar aprender a combinar essas coisas, que agora parece assim, nossa, é muita coisa para combinar. Não, não são escolhas. É diferente de você montar uma sílaba, não tem um único resultado. Não é uma matemática. Então, você, com o tempo, você vai começar a entender o seguinte, isso não é uma energia de Leão comum. Tá? É uma energia de Leão que passa por processos de pensamento que são regidos por Aquário. Isso vai diluir um pouco o Leão, porque são eixos, né? Vai mudar um pouco essa característica da energia leonina. A forma como esse Leão vai sair para fora, ela vai sair de uma maneira com uma forte carga sagitariana e uma emoção pisciniana muito intensa, né? A emoção pisciniana que, inclusive, quando eu converso com vocês, eu tenho que cuidar para não ficar divagando muito aqui, né?
Porque se a emoção entra nesse processo pisciniano, muita troca, troca de energias assim, que não passam exatamente por um processo de raciocínio. Então isso tudo característica dessa energia emocional, né? Então vocês estão compreendendo agora o que eu estou falando, né? O que eu estou falando para vocês é exatamente essa questão de que qualquer área de um mapa astrológico, ela passa inevitavelmente pelas energias de pensamento, passa pelas energias emocionais, que são as energias lunares, que é o signo da emoção, e passa pelo seu comportamento observável, que é efetivamente representado pelo seu ascendente. Então, esses temperos, eles fazem nuances, fazem mudanças, tá? E essas mudanças o astrólogo vai aprendendo a trabalhar com elas. Vamos pegar então agora um outro exemplo de outro espaço. Na minha casa, que traduz, vamos dizer assim, essa coisa do contato, do social e tal, eu tenho energia de Libra, ok? Ok, tá. Então a energia de Libra rege a minha 11ª casa do mapa. Mas como é que essa energia de Libra se externaliza para as pessoas? Através de um ascendente Sagitário. Como é que é o meu pensamento sobre essas vibrações librinianas na casa das relações sociais? Ela passa por uma carga aquariana quando pensa sobre isso. E uma emoção pisciniana. Então isso muda o tempero daquela Libra, tá? Quer dizer, eu tenho boa característica no meu mapa para ter assim uma vontade de participar de grupos, de integrar, de juntar as pessoas, de fazer tudo acontecer. Tá, gosto muito e tal, mas bota um temperinho aí aquariano nisso, quer dizer, não são pessoas para se reunir para falar de coisas formais da docência, por exemplo, que é uma área profissional que eu desenvolvo na universidade. Eu gosto de conversar com pessoas que tenham ideias diferentes de docência, que são equilibradas, esteticamente são bem colocadas, são possíveis, mas elas são discussões de coisas, de novidades, de coisas efetivamente novas, né? O potencial crítico vem muito intenso em cima disso, então eu acabo ouvindo, por exemplo, vamos falar de novas metodologias, eu logo fico procurando, assim, não, isso aqui pode ser uma metodologia tradicional disfarçada, coisas desse tipo. Por quê? Porque nessa relação social tem um tempero, não é, de pensamento aquariano, tem um lance assim de eu ter que ter um vínculo emocional, espiritual com essa coisa, né? Por causa da parte emocional, ela tem que se ligar nisso, e para ela se ligar, ela precisa desse místico, dessa descoberta que não é 2 mais 2 é 4, né? E tudo isso num ambiente que eu me sinta feliz, me sinta contente, que eu possa me expressar, que eu possa participar sem achar que vou estar sendo julgado, essa coisa toda de Sagitário na ascendência. Então agora vocês estão entendendo, eu tenho lá Leão na casa 9, mas temperos em cima do Leão, tempero de Aquário no pensamento, tempero de Lua em Peixes na emoção, tempero de ascendente Sagitário. Eu tenho Libra na casa, por exemplo, das relações, dessas relações sociais, tá certo? Então, muito bem, mas eu tenho um tempero de pensamento em Aquário sobre essa Libra, eu tenho um tempero de Peixes na parte emocional sobre essa energia de Libra, eu tenho um tempero de Sagitário, porque eles regem a parte de pensamento, emoção e ação. Então, essas 3 coisas vão estar presentes em muitos elementos, tá? Talvez o pensamento caia um bom bocado quando você tem um ato reflexo, algo desse tipo, né? Mas isso a gente vai vendo depois com o mapa, tá? Lembra que o astrólogo ele não está buscando adivinhar coisas, hein? É diferente de outras abordagens. A astrologia não é a melhor abordagem para você ficar adivinhando coisas, tá? Ela é toda assim, quer ser, né? Toda estruturada, toda matematizada, pensada e tal, sem ser científica, né? Sem ser assim algo com aquela força da ciência, tá certo? Era isso. Valeu, gente.